Olá pessoal, como eu disse, acabou mais uma etapa do exame 35. Agora chega aquela fase mais aflitiva da espera do resultado. A minha ideia com esse vídeo é fazer você esperar mais tranquilo, com uma paz no coração, mais esperançoso pelo dia da resposta. E também servir, como base para quem ainda vai fazer as próximas provas, ver como é cobrado, como deve responder de forma correta, como que a banca pontua, né? E então vamos trabalhar agora nesse vídeo as questões que foram cobradas no exame 35. Vamos lá. E aí, finalmente a banca cobrou 4 questões, como eu sempre disse, pelo menos na minha avaliação. Uma questão mais difícil, uma questão bem mais fácil e 2 medianas para você manter o nível, né? A peça, como a gente já fez a correção, se você não assistiu, vai aparecer o card aqui para você, clicar no link e assistir a correção da peça, importantíssimo também para você ter essa noção de como você foi. A gente vai o passo a passo da peça, tudo que você deveria ter colocado, e aqui a gente vai fazer a correção das questões. Eu sempre indico para os alunos começar a fazer a prova pelas questões sem ler o enunciado, por uma questão muito simples. Eu sei que nem todo mundo consegue, por isso é uma sugestão. Eu sugiro que você treine a começar a fazer a prova pelas questões, sem ler o enunciado, porque se você já leu o enunciado, de um jeito ou de outro vai gerar uma certa ansiedade na hora que você estiver fazendo a prova, as questões, então não tem porquê. Se você já leu a questão, o enunciado da peça, faça a peça. Se você conseguir fazer a prova pelas questões sem ler o enunciado da peça, ótimo, você já está em vantagem. Por quê? Você não vai ter preocupação com a peça, você vai fazer as questões, vai resolver o seu problema muito mais rápido. Eu já recebi mensagens de pessoas dizendo que não conseguiram controlar muito bem o tempo, se perderam, gastaram muito tempo na peça. RO é sim uma peça mais longa, e aí quando chegou nas questões não tinha tempo suficiente, porque não soube controlar, não soube administrar bem o tempo. Por isso que eu sugiro, comece fazendo pelas questões, resolva esse problema de forma mais simples e mais rápida e já vá para a peça sabendo que você já garantiu alguns pontinhos aqui nas questões. Isso ajuda até no seu emocional na hora de fazer a peça. E aí você faz a peça sem preocupação de deixar tempo para fazer as questões. Mas, claro, não adianta você gastar meia hora para fazer letra A, depois 1 hora para fazer letra B. Você tem que cronometrar o tempo. Se está demorando demais para achar a resposta, pula para a próxima. A gente estabelece um tempo médio de, no máximo, estourando 15 minutos para cada. Isso assim, porque a média de tempo para cada questão é entre 5 e 10 minutos, entre você encontrar a resposta, entre ler o enunciado, encontrar a resposta e responder na prova. Média entre 5 e 10 minutos. Se você estiver demorando mais de 15, parou, pula para a próxima para não perder tempo e se sobrar depois você volta. Senão você também vai comprometer as suas próximas questões ou a sua peça. Então, esse é o combinado. E outro detalhe que fica muito mais fácil. Não comece lendo por aqui. Cleusa que trabalhou. Não. Você vai começar a ler pela letra A e depois a letra B. Você vai ver que quando você chegar no enunciado vai ficar muito mais fácil. Você já vai filtrar todas as informações necessárias para você responder as questões. Porque você já deve ter percebido, da melhor ou da pior forma, que a FGV adora trazer aqueles enunciados gigantes com um monte de informações desnecessárias, que quando você está lendo, se é um tema que você não tem muita familiaridade, você já vai se desesperando e às vezes a pergunta não é nada daquilo. Então, gente, é muito importante você começar lendo pela letra A e depois ver a letra B. Como que você faz isso? Letra A, que tese de mérito. Então, aqui a gente já sabe que é tese de mérito. Você, contratado como advogado da sociedade empresária, sustentaria na defesa, justifique. Caso a tutela provisória fosse determinado a reintegração imediata de Cleusa, fosse deferida antes da sentença, antes da sentença, ou seja, é uma decisão o quê? Interlocutória, né? Que medida jurídica você, como advogado da sociedade empresária, adotaria para tentar reverter a situação?
Cleusa, que trabalha na Ótica Vista Longa Limitada há 3 anos, engravidou e teve seu bebê em 5 de janeiro de 2020. Ela aproveitou regularmente a licença maternidade, retornou à sociedade empresária e foi dispensada sem justa causa pelo empregador em 12 de junho de 2021. Inconformada com a dispensa porque entende ter garantia de emprego, Cleusa ajuizou reclamação trabalhista em 18 de junho de 2021, com pedido de reintegração, inclusive requerendo a tutela provisória para retorno imediato. Considerando os fatos narrados, a previsão legal e entendimento consolidado pelo TST responda aos itens a seguir. Letra A, que tese de mérito você, contratado como advogado da sociedade empresária, sustentaria em defesa? Bom, ela engravidou e o bebê nasceu em 5 de janeiro de 2020. Ou seja, a estabilidade dela vai até quando? 5 meses após o parto, não é isso? Então, se a estabilidade vai até 5 meses após o parto, vai até 5 de junho de 2020. Mas quando ela foi dispensada? Em 12 de junho de 2021. Já tinha passado e muito a estabilidade dela. Ou seja, ela não tem mais estabilidade, né? E quem é que diz isso pra gente? O artigo 10, 2b do ADCT, que diz que a estabilidade é até 5 meses após o parto, né? Então, perguntando qual é a tese de mérito que você, contratado como advogado da sociedade empresária, sustentaria na defesa, você deveria dizer que Cleusa não tem mais estabilidade, podendo ser dispensada sem justa causa, uma vez que o artigo 10, 2b do ADCT estabelece que a estabilidade da gestante é da concepção até 5 meses após o parto. Quando foi dispensada, já haviam se passado mais de 6 meses do parto, razão pela qual a empregada não faz jus à garantia de emprego. O que pontua nessa questão? Você dizer que você fundamentar no artigo 10, 2b do ADCT e dizer que ela foi dispensada, já tinha se passado mais de 5 meses e, portanto, ela não faz jus à garantia de emprego. Se você colocou só a fundamentação e não colocou o dispositivo legal, você pontua e perde, deve ter pontuado mais ou menos ali 0,55. Se você colocou o artigo, pontuou mais 0,10. Se você colocou só o artigo e errou a fundamentação, aí você perde tudo. Letra B. Caso a tutela provisória, determinando a reintegração imediata de Cleusa, fosse deferida antes da sentença, que medida jurídica você, como advogado da sociedade empresária, adotaria para tentar reverter a decisão? Justifique. Bom, se você sabe a linha do tempo, se você tem a linha do tempo na cabeça, isso vem facinho para você, né? Quando a gente fez a linha do tempo, lembra? Que aí eu falei quando tem pedido de tutela provisória, tutela de urgência, tutela antecipada, o juiz já, quando ele decide antes da sentença, ele já emite a notificação para o empregador determinando o cumprimento daquela obrigação de fazer. E você, como empregador, cabe qual medida processual cabível? Mandado de segurança. Por quê? Cabe recurso ordinário? Não, porque a decisão ela é anterior à sentença. Ela não é uma decisão terminativa, ela não é uma decisão definitiva. Então, como não tem um recurso próprio, cabe mandado de segurança. Mas se você não lembrou, não sabia dessa linha do tempo, a gente está falando o quê? Qual que é o instituto jurídico? Tutela provisória. Você vai procurar por tutela provisória, tutela de urgência, tutela antecipada e vai chegar na súmula 14, item 2 do TST, que estabelece o quê? Que ante a inexistência de recurso próprio é cabível a impetração de mandado de segurança, nos termos da súmula 414, item 2 do TST. O que pontuaria nesse caso aqui, na sua resposta? Você pontua indicando a súmula 414, item 2 do TST e também a impetração do mandado de segurança. Certo? Essa primeira questão, bem tranquila, né? Questão de número 2. De novo, olha o tamanho do enunciado. A gente vai ler ele direto? Não, a gente vai ler primeiro A e B para saber do que se trata. Como advogado de Nelson,
Caso a empresa trouxesse na contestação a preliminar de quitação pela adesão ao programa de desligamento, que alegação você sustentaria em réplica sobre essa preliminar, que é preliminar de quitação pela adesão ao programa de desligamento. E em relação à redução salarial, se a empresa apresentasse a tese de prescrição total, ato único do empregador, que alegação você sustentaria em réplica para viabilizar o pedido. Uma grande empresa multinacional, pretendendo reduzir em 15% do seu quadro de funcionários, lançou unilateralmente um programa de desligamento incentivado. Lançou unilateralmente um programa de desligamento incentivado em outubro de 2021. Por meio dele, o empregado que aderisse ao plano receberia, além da indenização normal prevista na lei, mais um salário e meio por cada ano trabalhado na empresa. Nelson, empregado da multinacional há 14 anos, se interessou pela oferta e aderiu ao programa em novembro de 2021. Tendo seu contrato rompido, após receber corretamente a indenização prometida, ajuizou reclamação trabalhista em dezembro de 2021, alegando que teve redução salarial unilateral em março de 2012, pois até fevereiro de 2012 ganhava R$ 5.200 e no mês seguinte o salário foi reduzido para R$ 4.800, sem nenhuma justificativa. Pode isso, gente? Não pode, né? Irredutibilidade salarial. Requereu, então, a diferença salarial de abril de 2012 até o término do seu contrato. Considerando os fatos narrados, a previsão na CLT e o entendimento consolidado do TST responda aos itens a seguir. Letra A. Como advogado de Nelson, caso a empresa trouxesse na contestação a preliminar de quitação pela adesão ao programa de desligamento, que alegação você sustentaria em réplica sobre essa preliminar? Como eu disse, uma questãozinha vai ser mais difícil, saindo um pouquinho daquele padrão, mas nada também que o seu índice remissivo não te remetesse à resposta correta. Aqui a gente está falando de quê? De programa de demissão voluntária, demissão incentivada, né? O famoso PDV. Vai procurar no índice emissivo, vai chegar no artigo 477B. E você lendo com atenção esse dispositivo legal, você vai perceber que para que o PDV, ou Plano de Demissão Voluntária, de incentivo à demissão, demissão incentivada, seja lá o nome que tenha, para que ele tenha força de quitação plena do contrato de trabalho, ele tem que ser previsto em acordo ou convenção coletiva. E aqui, nesse caso, o que aconteceu? Ele era previsto, ele foi lançado unilateralmente pela empresa. Então, a empresa lançou, pode lançar? Claro que pode. O empregador faz o que quiser, desde que não prejudique o empregado. Ela pode lançar esse programa? Pode, adere quem quiser. Quando diz unilateralmente, a empresa fez sem a participação do sindicato. Pode. Ela não pode obrigar o empregado a participar, mas ela pode lançar o programa? Pode, e adere quem quiser. Só que, de forma unilateral pela empresa, não há quitação plena do contrato de trabalho. É isso que diz o artigo 477B da CLT. Então, respondendo essa questão, que você deveria dizer, como advogado de Nelson, caso a empresa trouxesse na contestação a preliminar de quitação pela adesão ao programa de desligamento, que alegação você sustentaria em réplica sobre essa preliminar? O plano de demissão voluntária só gera quitação plena quando é previsto em negociação coletiva, de acordo com o artigo 477B da CLT. Como o plano de desligamento incentivado foi lançado unilateralmente pela multinacional, a adesão do empregado não gera quitação plena e irrevogável dos direitos trabalhistas. O que você precisava responder aqui para pontuar, ainda que com outras palavras? Citar o artigo 477B da CLT e fundamentar e argumentar o quê? Que só gera quitação plena quando é previsto em negociação coletiva, em acordo coletivo, convenção coletiva, e que o plano foi lançado unilateralmente pela multinacional, o que não gera a quitação plena
e irrevogável dos direitos trabalhistas. Isso que precisava ter na sua resposta. De novo, se você fundamentou, argumentou de forma correta e não colocou o artigo, você vai ganhar 0,55. Se você colocou de forma completa com o artigo, você ganha 0,65. Letra B. Em relação à redução salarial, se a empresa apresentasse a tese de prescrição total, ato único do empregador, que alegação você sustentaria em réplica para viabilizar o pedido? Bom, o que é prescrição total? Tem vídeo aqui no canal, hein? Meus alunos, eu cansei de falar isso, de prescrição total, muito cuidado, e ver nas questões, né? O que é a prescrição total? Aquelas parcelas que são pagas sucessivamente pela empresa, a empresa deixa de pagar, para de pagar, seja por alteração contratual, seja por inadimplência, pode ser que haja prescrição total. Quando vai haver prescrição total? Se essa parcela ela não é prevista em lei. O salário pode ser reduzido? Não. O que impede o salário de ser reduzido? A boa vontade do empregador? Não. É a lei da irredutibilidade salarial. Tem previsão legal, né? Não pode o empregador reduzir sem justificativa o salário do empregado. Quem garante isso é a lei. Logo, não há prescrição total em relação a parcelas prescritas em lei. É exatamente isso que fala o parágrafo 2º do artigo 11 da CLT. Então, como que você deveria responder a essa questão aqui? Em relação à redução salarial, se a empresa apresentasse a tese de prescrição total, ato único do empregador, que alegação você sustentaria em réplica para viabilizar o pedido? Somente ocorre prescrição total em relação a direitos que não são assegurados por lei, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º da CLT. A irredutibilidade salarial está assegurada por preceito de lei, razão pela qual não se aplica a tese da prescrição total. Então, o que era importante você mencionar para pontuar? Que a irredutibilidade salarial está assegurada por preceito de lei. E a prescrição total só ocorre em relação a direitos que não são assegurados por lei. Essa é a argumentação correta. Se você fundamentou assim, já tem 0,5. E se você mencionou o artigo 11, parágrafo 2º da CLT, mais 0,5. Questão de número 4. Você vai começar lendo pelo Diego? Não. Como advogado de Diego, que tese você apresentaria para evitar que a execução recaísse sobre ele? E caso a tese não tivesse sucesso perante o juízo de primeiro grau, que medida judicial você adotaria para tentar reverter a decisão contrária aos interesses de Diego? Diego era sócio minoritário da Sociedade Empresária Bicicletas Aro Dourado Limitada, na qual permaneceu de 2005 a 2010, quando vendeu sua participação societária e registrou a alteração contratual perante a junta comercial. Em julho de 2021, Diego foi surpreendido com uma citação para manifestar acerca da dívida trabalhista da ex-empregada Josefina, que trabalhou na empresa de 2008 a 2018. Venceu a causa que ajuizou em 2019, mas não conseguiu receber o seu crédito da empresa, nem dos sócios atuais. Daí requereu ao juiz o direcionamento da execução em desfavor de Diego, como ex-sócio. Considerando os fatos narrados, a previsão na CLT e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens a seguir. Letra A, como advogado de Diego, que tese você apresentaria para evitar que a execução recaísse sobre ele? Justifique. Caso a tese, então vamos lá. Aqui a gente está falando de sócio retirante, né? O sócio retirante ele fica responsável ainda pelos débitos trabalhistas contraídos pela sociedade por um período de 2 anos após a sua retirada da sociedade. É isso que fala o artigo 10A da CLT. E isso que você tinha que ter respondido aqui na letra A. Tendo em vista que Diogo se retirou da sociedade empresária em 2010 e a ação somente foi ajuizada em 2019,
não é responsável por nenhum passivo trabalhista, uma vez que, de acordo com o artigo 10A da CLT, o ex-sócio somente é responsável pelos débitos trabalhistas até 2 anos contados do registro da sua retirada na junta comercial. Então, aqui o que você deveria ter respondido? Que o Diego se retirou da sociedade em 2010, que a ação foi ajuizada em 2019 e o sócio retirante só tem responsabilidade por 2 anos contados do registro da sua retirada na junta comercial. Se você respondeu isso, já ganhou 0,55. E se fundamentou aqui no artigo 10A da CLT, mais 0,10. Tranquilinha essa questão, né? Letra B. Caso a tese não tiver sucesso perante o juiz de primeiro grau, que medida judicial você adotaria para tentar reverter a decisão contrária aos interesses de Diego? Vem a linha do tempo. Você tem uma decisão de primeiro grau que é a chamada sentença. De uma sentença na fase de execução cabe agravo de petição. Agravo de petição. E aí você vai no índice emissível e procura qual que é o artigo que fundamenta o agravo de petição. Caso não tivesse sucesso perante o juízo de primeiro grau, que medida judicial você adotaria para tentar reverter a decisão contrária aos interesses de Diego? Justifique. A medida processual cabível é a interposição de agravo de petição, nos termos do artigo 197A da CLT. O que pontuaria nessa questão aqui? Mencionar agravo de petição. E artigo 197A da CLT. Gente, reforço, por isso que é importante o estudo da linha do tempo, para você ter uma noção geral do caminhar do processo, da marcha processual, desde o ajuizamento da ação até a sua extinção, sabendo sempre qual é o próximo passo, qual a medida processual cabível. Porque não adianta você ter a CLT, trouxe esse caso, se você não sabe que de uma sentença na fase de execução cabe agravo de petição, você não vai saber localizar a resposta no índice emissivo. Então, por isso que eu reforço. Não adianta ir com a CLT achando que você vai simplesmente abrir a CLT, o índice emissivo, a palavra vai pular, palavrinha mágica vai pular para você e vai falar assim, artigo 897, a linha A. Não vai. Você tem que ter a linha do tempo, você tem que ter um conhecimento jurídico, saber qual a medida processual cabível. Isso ajuda para identificar a peça, mas também ajuda muito para responder as questões, como nesse caso aqui, a gente já viu questões anteriores nessa mesma prova. Próxima e última questão. Ênio metalúrgico, vamos lá. Que argumento jurídico você apresentaria em réplica? Então, você está pelo reclamante. Acerca da alegação da empresa de comunicação intempestiva da eleição. E acerca da alegada dispensa por justa causa, que argumento jurídico de natureza processual você apresentaria em réplica. Então, aqui já está te dando todas as dicas. Argumento jurídico, mais um argumento jurídico de natureza processual. Você apresentaria em réplica também. Vamos lá. Ênio Metalúrgico, na Sociedade Empresária Metal Pesado Limitada, candidatou-se e foi eleito diretor de sindicato dos metalúrgicos de sua categoria em 2021. Ou seja, diretor do sindicato, ele é dirigente sindical. Tem estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Ênio foi empossado no mesmo ano para o cumprimento do mandato de 2 anos. Então, ele tem até 2024 estabilidade do emprego. E participava de reuniões no sindicato quando chamado. Por descuido, o sindicato não avisou ao empregador de Ênio acerca de sua eleição como dirigente sindical, somente vindo a fazê-lo 1 ano após, em 2022. Na semana seguinte a essa comunicação do sindicato, o contrato de Ênio foi rompido sem maiores explicações. Ênio, então, ajuizou reclamação trabalhista postulando sua reintegração. Em defesa, a sociedade empresária sustentou ser indevido o retorno
porque a comunicação acerca da eleição acontecera fora do prazo legal, de acordo com o artigo 543, parágrafo 5º da CLT, e pelo fato de a sociedade empresária ignorar o fato da eleição até então. Ademais, sustentou que a dispensa se deu por justa causa, porque o empregado utilizava grande parte do seu tempo na empresa para vender roupas, perfumes e outros acessórios sem a autorização do empregador, incidindo nos termos do artigo 482, a linha C, negociação habitual, né? Considerando os fatos narrados, a previsão legal e entendimento consolidado do TST, como advogado de Enio, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Letra A, que argumento jurídico você apresentaria em réplica acerca da alegação da empresa da comunicação intempestiva da eleição? Aqui você vai pelo índice emissivo, se você não se lembra da questão do dirigente sindical, né, que ele tem assegurado a estabilidade, ainda que a comunicação se dê após o prazo, mas desde que ocorra dentro do contrato de trabalho, ele tem estabilidade. Mas mesmo que você não se lembrasse disso, índice emissivo, dirigente sindical, você ia chegar lá na comunicação da estabilidade, a comunicação da eleição e da posse do dirigente sindical, lá na súmula 369, item 1 do TST. Olha o que diz. De acordo com o item 1 da súmula 369 do TST, é assegurada a estabilidade do dirigente sindical, faltou um do aqui, ainda que a comunicação do registro da candidatura seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º. Ou seja, o nosso cliente Enio tem direito à estabilidade, desde que a ciência do empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho, como ocorreu no caso, uma vez que o empregado foi dispensado uma semana após a sua comunicação. Não foi isso que falou aqui, ó? Na semana seguinte a essa comunicação do sindicato, ele foi dispensado. Ou seja, o sindicato comunicou, uma semana depois a empresa dispensou. Ou seja, a empresa tinha sim ciência. O que importa você colocar nessa resposta para pontuar? Você dizer que é assegurado ao dirigente sindical, mesmo que a comunicação seja realizada fora do prazo previsto, a ciência, né, do empregador tem que ser durante a vigência do contrato de trabalho. E foi, né, porque ele foi dispensado uma semana depois. E onde está a fundamentação? Item 1 da súmula 369 do TST. E letra B, acerca da alegada dispensa por justa causa, que é argumento jurídico de natureza processual. Vamos raciocinar. A gente está falando de dirigente sindical. O que aconteceu com esse dirigente sindical? Ele foi dispensado sem maiores explicações. E aí, lá na contestação, a empresa alegou que ele cometeu falta grave de negociação habitual. Mas lembre, ele é um dirigente sindical. E qual é o procedimento para a dispensa por justa causa de um dirigente sindical? A instauração do do inquérito judicial para apuração de falta grave. Ou seja, para dispensar eu preciso de um inquérito. Quem é que me fala isso? A súmula 379 do TST. Então, acerca da alegada dispensa por justa causa, que argumento jurídico de natureza processual você apresentaria em réplica? Para dispensar o dirigente sindical por falta grave, é necessário a instauração de inquérito judicial para apuração de falta grave, conforme prevê os artigos 8º, inciso 8 da Constituição, 543, parágrafo 3º e 853, ambos da CLT, além da súmula 379 do TST. E aqui eu já adianto, qualquer um desses que você mencionar vai pontuar. Não precisa colocar todos, né? O importante é você dizer que para que o dirigente sindical seja dispensado, é necessário a instauração de inquérito judicial para apuração de falta grave. Não basta que ele tenha cometido uma falta grave, tem que ser apurado nesse inquérito. Mencionar o artigo 8º, inciso 8 da Constituição, ou 543, parágrafo 3º, ou 553 da CLT, ou a súmula 379, que fala exatamente isso. Como vocês perceberam,
não estava tão difícil, né? Foi justa a prova, foi nível mediano, vocês tinham totais condições. Eu falo aqui pelos alunos que eu tenho, pelas aulas que eu dei, totais condições de responder a todas essas questões. Talvez um tema ou outro com uma maior dificuldade, mas não era difícil de localizar a resposta pelo índice remissivo da CLT. O que costuma atrapalhar na segunda fase é realmente o estado emocional, né? O estado emocional é muito difícil, por isso você tem que se preparar bem, estar seguro. Não vai estar 100% seguro, não vai. Você vai estar nervoso, vai estar tenso, isso é normal, mas você não pode deixar esse nervosismo tomar conta de você. As respostas são simples, são objetivas. Me conta aí como você foi e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, torcendo para ter você como meu colega de profissão o quanto mais breve possível. E eu te encontro aqui no canal nos próximos vídeos. Até lá!